Eu amo como a palavra de Deus ela nos ensina todos os dias. A forma como ela se aplica ao nosso dia a dia é incrível porque ela se torna tão real, tão atual, mesmo sendo escrita há tantos anos atrás. E lá em Tiago, no capítulo 4, no versículo 7, fala assim: Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Cheguem perto de Deus, e ele se achegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto, que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele vos exaltará. Vem um confronto gigantesco sobre tudo o que está acontecendo aqui. Tiago está trazendo sobre a língua, sobre uns irmãos brigarem com os outros, né? Um pouco antes, no começo desse capítulo, ele fala sobre as brigas e conflitos que começam sendo gerados dentro de nós. E é muito engraçado que às vezes a gente não percebe isso. Nós não percebemos que muitas vezes nós brigamos, nós discordamos, e o fato de discordar de alguém não quer dizer que isso tenha que gerar uma briga necessariamente. Mas muitas vezes as pessoas estão cheias de cobiças, cheias de raivas, cheias de ódio, cheias de problemas dentro delas mal resolvidos. E quando nós falamos de algo que confronta ela, que vai trazer conserto, que vai trazer algo bom para ela, um crescimento, ela fica de algo exacerbado, sabe? Quando você vai falar com alguém e essa pessoa simplesmente ela explode do nada, sem aparentemente um problema a ser visto. Muitas vezes essa pessoa está com alguma ferida aberta, algo que aconteceu ali no passado dela, e isso acaba acontecendo, né? Mas eu vou focar no versículo em que abri esse vídeo. Então fala, vamos acompanhar verso a verso, que eu acredito que vai edificar a minha vida e a sua também. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Então, quando nós nos sujeitamos ao Senhor, nos sujeitamos à vontade dele, o inimigo de nossas almas, ele foge. Por quê? Porque nós nos sujeitamos à vontade de Deus. Nós nos sujeitamos a fazer aquilo que o Senhor pediu. Em vez de brigar, em vez de discutir, eu tenho mansidão, eu tenho mais paz, eu tenho mais tranquilidade. Às vezes, ao falar, eu tenho bondade no meu falar e essa pessoa sente isso. E isso é muito importante, isso é uma marca muito importante em nossa vida como cristão. Cheguem perto de Deus e ele se achegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Veja bem, Tiago diz que somos pecadores e realmente somos, e que nós temos que limpar as mãos e purificar o coração. Entendo como mente. Por quê? Porque o coração, o órgão, né, bombeia sangue. Mas quando nós precisamos purificar o nosso coração, é por quê? Porque muitas vezes guardamos mágoas, muitas vezes guardamos ódio, muitas vezes guardamos rancor, e isso nos afasta de chegar perto de Deus. Porque como que vamos orar por aquelas pessoas que às vezes nos ferem, nos magoam, e isso é muito difícil mesmo, mas o Senhor pede para que nós oremos pelos nossos inimigos, as pessoas que nos perseguem, que fazem mal para a gente sem uma
motivo que a gente tenha dado a elas. E quantas vezes nós deixamos com que isso contamine o nosso coração a ponto da gente não conseguir estender a mão para ele, a ponto da gente não conseguir olhar, às vezes, para essa pessoa. Outra situação que aqui traz, né, fala muito sobre limpar as mãos, porque quando eu julgo o meu irmão, quando eu aponto o meu irmão, eu sujo as minhas mãos. Como eu vou me chegar perto do Senhor, né? A palavra de Deus lá em Salmos 15 diz assim, que quem chegará perto do Senhor? Aqueles de mãos limpas e coração puro. Puro, porque Deus é puro, Deus é pureza. Então nós precisamos largar aquilo que faz acusar ao outro, aquilo que faz apontar ao outro, todo tipo de maldade faz com que sujemos as nossas mãos e sujemos também o nosso coração. Então nós precisamos limpar as nossas mãos, nós precisamos estar de coração puro diante ao Senhor, porque quando nós nos achegarmos a Ele, Ele também vai se achegar a nós. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Uau! Então ele quer que a gente fique triste, que ele... Não. Entenda, é que muitas vezes a gente sente aquele... Quando nós nos vingamos de alguém, muitas vezes nós sentimos esse sentimento de alegria, de fazer coisas assim, e em vez de nós procurarmos e buscarmos ao Senhor, e entregarmos a Ele a nossa miséria, Senhor, eu não devia estar sentindo isso, porque aquela pessoa me provocou, aquela pessoa fez aquilo, eu não devia estar sentindo isso, mas eu tô. É confessar ao Senhor, é dizer para Ele, é lamentar mesmo, porque nós somos falhos, nós nunca vamos acertar totalmente. O único perfeito dessa terra morreu por nós. Então, nós temos que entender que as nossas fraquezas, as nossas debilidades, elas fazem com que nós temos que olhar para isso, olhar para essa miséria do nosso coração, olhar para essa situação que está acontecendo e a gente se achegar perto de Deus e lamentar e falar com Ele e entregar para Ele, porque quando nós fazemos isso, quando nós colocamos o nosso coração nas mãos do Senhor, Ele nos cobre de graça, é Ele que nos justifica, é Ele que faz as coisas. Nós não precisamos vingar, falar e tirar conta de nada. Confronto é diferente de enfrentamento. Muitas vezes nós não entendemos que confronto é trazer luz sobre aquilo. Nós não estamos provocando ninguém. Aquilo houve. E muitas vezes nós vamos precisar nos posicionar sim, mas muitas vezes nós nos posicionamos errado, nós não fazemos aquilo da forma certa e isso gera mágoa e gera rancor no nosso coração e acabamos fazendo coisas que não deveríamos fazer para prejudicar outra pessoa. Nós não precisamos disso. O Senhor tem muito mais para nós. E no versículo 10 ele fala: humilhem-se diante ao Senhor e Ele vos exaltará. Muitas vezes, por muitos meios, foi pregado que Deus exaltará os humilhados. Não é exatamente isso que a palavra de Deus, acabamos de ler aqui, não é exatamente isso que a palavra de Deus diz. A palavra diz que quem se humilha diante dele, o que é se humilhar diante do Senhor? É falar da nossa miséria mesmo, é abrir o nosso coração, é rasgar a nossa alma diante dele, o único perfeito que pode nos ajudar. Porque quando nós fazemos isso, quando nós nos humilhamos, quando nós afligimos a nossa alma, que um dos meios de afligir a nossa alma é o jejum, além da oração, são práticas espirituais que nos fazem ir além. Porque quando nós fazemos isso, quando nós colocamos a nossa carne, Senhor, a minha carne é fraca. Fraca para quê? Fraca para pecar, porque logo eu quero pecar, não posso ver um pecado que eu quero pecar. Não posso ver um irmão que falou mal de mim porque eu quero ir lá e falar. Eu não posso ver algo que
que eu vi que está errado, e aí aquilo, o Senhor nos chamou para ser justos. Mas nós temos que seguir a justiça de Deus. Senhor, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Como eu devo agir, Senhor? Me dê sabedoria nessas situações, Senhor. Eu preciso de entendimento sobre isso, porque muitas vezes nós ferimos as pessoas ao invés de trazer cura. Ao invés de deixar a pessoa confrontar, muitas vezes também não vai ser confortável. Mas o que acontece quando nós temos a sabedoria de Deus para fazer isso? O Senhor mesmo vem com o bálsamo, o Senhor mesmo traz o entendimento. Entende? Então, nós precisamos nos humilhar diante ao Senhor para compreender como devemos agir diante das situações. O Espírito Santo de Deus, ele fala conosco. Ele ainda fala conosco. Ele fala conosco através das orações, através do jejum, através do nosso rendimento de coração. Então, nós precisamos nos render ao Senhor, nós precisamos nos humilhar ao Senhor, porque no tempo certo, na hora certa, o Senhor nos exaltará. Nós precisamos passar por isso, porque quando nós entendemos que Deus, ele é justo, ele é santo, e que ele faz a justiça dele da forma como ele quer, e nós entendemos isso no nosso espírito, isso nos traz paz. Tira a angústia do nosso coração, tira a ansiedade do nosso coração, tira os pensamentos que ficam borbulhando na mente, vai tirando tudo isso da gente. E isso é a nossa humilhação diante ao Senhor, porque nós vamos derramando tudo aquilo que está no nosso coração e tudo aquilo, e o Senhor vem com um bálsamo, vem trazendo palavras, vem trazendo exortação muitas vezes, vem trazendo conserto e vem nos mostrando aquilo que nós devemos fazer. Então, que neste dia, que essa palavra fale com você assim como falou comigo, que essa palavra se achegue ao teu coração e que você possa também purificar a tua mente, né, o teu coração, limpar as tuas mãos, para que o Senhor, e somente o Senhor, reine sobre a sua vida e que Ele possa se achegar a ti, porque você se achegou a Ele. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós pedimos, Senhor, a tua intervenção. Pedimos que o teu Espírito Santo venha falar conosco, que o teu Espírito Santo venha trazer conserto, venha trazer consolo, venha trazer restauração, Senhor, nas áreas da nossa vida. Nós, Senhor, nos colocamos diante de ti, Senhor, e te pedimos, Senhor, mostra-nos, Senhor, como limpar as nossas mãos, como purificar o nosso coração, Senhor, para estarmos, Senhor, diante de Ti, Pai, porque nós queremos nos achegar a Ti, Senhor, para sentir a Tua presença, para que o Senhor esteja sempre, Senhor, se achegando a nós também, Papai, porque o que nós precisamos é da Tua presença, Senhor. Sela em nós, Papai, essa palavra, que isso venha, Senhor, trazer, Senhor, tudo aquilo, Papai, que nós precisamos, Senhor, que venha, Papai, nos preencher, nos guardar, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra é viva, santa e eficaz. Em nome de Jesus. Amém.